Olá, besties! Tudo bem com vocês? Porque por aqui tá uma loucura. Teve furo de notícias, teve penhora bilionária, advogado desesperado, até youtuber implorando no WhatsApp como se fosse um ex-namorado carente. Então eu vou contar tudo o que está acontecendo nos bastidores da treta entre Kim Soo-hyun e Kim Se-hee e a família da Kim Se-ron, com direito a penhora, exposed e tudo mais. Aí, para fechar também com chave de ouro, teve até cópia descarada rolando por aí por parte de canal grande. Mas o conteúdo vem direto no meu Instagram, só faltou marcar os créditos, né, lindinha? Mas senta aí, pega o chá, que hoje o vídeo tá prometendo. E se você gosta do meu conteúdo, curte, compartilha e se inscreva para ajudar o meu canal a crescer e ele parar de ser copiado, ou pelo menos que fique grande. E o que é de tão bombástico que eu tenho para contar? É algo que vocês vão vibrar comigo, vão ficar super felizes. E o que seria? É que a justiça sul-coreana, ela acaba de autorizar a penhora de 2 apartamentos de luxo do youtuber Kim Se-hee, avaliados em mais de 11 bilhões de wons, em meio a processo bilionário movido pelo ator Kim Soo-hyun. E essa treta é muito mais profunda do que você imagina. Como a gente bem sabe, essa situação começou em março, quando Kim Se-hee do canal Garoceiro acusou Kim Soo-hyun de manter um relacionamento com a Kim Se-ron, quando ela ainda era menor de idade. Essa afirmação foi feita em vídeos, lives e coletivas de imprensa, junto com a família da Kim Se-ron. A agência do ator, a Gold Medalist, reagiu imediatamente e processou por difamação, violação da lei de crimes sexuais e pediu 120 bilhões de wons como indenização. Agora, em 9 de julho de 2025, o Tribunal Distrital Central de Seul deu um passo à frente e aceitou o pedido da Gold Medalist e bloqueou os 2 imóveis de Kim Se-hee. Um dos apartamentos tem 120 metros e está avaliado em 2,5 bilhões de wons, e o outro tem 208 metros e está avaliado em 9 bilhões de wons, os dois localizados em regiões nobres. Porém, um dos imóveis foi bloqueado apenas 50%, pois o restante pertence à irmã dele. O total bloqueado gira em torno de 4 bilhões de wons, o valor provisório de indenização calculado pela Gold Medalist. O advogado No Jong-hun, representante da Gold Medalist, disse que a justiça viu indícios razoáveis de dano, mas lembrou que essa decisão ainda não foi definitiva, porque a parte do Kim Se-hee ainda não foi ouvida. Então, essa decisão ainda pode mudar conforme argumentos apresentados pela outra parte. De qualquer forma, mesmo com esse bloqueio, os credores podem acabar com dor de cabeça, porque o Kim Se-hee usou os 2 apartamentos como garantias de grandes empréstimos bancários. O que isso significa? Que o Kim Se-hee, ele hipotecou os 2 apartamentos com um valor máximo garantido. Um de 1,322 bilhões de wons sobre um apartamento e o outro 3,699 bilhões de wons. O total dá 5 bilhões de wons em hipoteca, mas essa garantia costuma incluir até 120% do valor real emprestado. Esse tipo de hipoteca com o valor máximo garantido é prioritária em caso de leilão judicial. Ou seja, os bancos credores, eles recebem antes de qualquer outro credor, incluindo a própria agência Gold Medalist. Se o valor da venda não cobrir tudo, a Gold Medalist recebe o que sobrar. Ou seja, na prática, os imóveis eles estão financeiramente saturados em dívidas. Ou seja, esse bloqueio ele tem um peso mais jurídico do que financeiro imediato. Porém, isso é muito importante porque o que significa? O Kim Se-hee é um cara muito rico. Ele já chegou a emprestar 3 bilhões de reais para um político financiar a própria casa. Ele tem muita grana. Então significa que a gente sabe como funciona, que nem aqui no Brasil. Eles vão penhorando um a um até satisfazer a dívida. E aí entra também uma questão chamada a responsabilidade solidária entre os ofensores. Quem que entra aí? O advogado Bujo Só, que foi, eu vou até explicar mais pra frente, mas ele foi responsável por armar tudo isso, de acordo com o Lee Ji-ho. Entra a família da Kim Se-ron. Por quê? Porque eles se utilizaram de material falso. O que seria?
porque eles fizeram o processo e a queixa contra o ator em cima de provas falsas, que foram aqueles áudios adulterados de IA, fotos adulteradas. Então a coisa tá bem feia para ambos os lados. A família, inclusive, pode até pegar a prisão, porque é um crime grave. Porque foi tudo manipulado, a parte do áudio apresentada como prova foi produzida por inteligência artificial, o que levanta suspeitas sobre falsificação intencional de evidência. As fotos divulgadas pelo Kinserry, segundo verificações jornalísticas, foram tiradas em 2019, reforçando a versão da Gold Medalist e deixando a situação deles ainda pior, porque além de responder criminalmente por isso, eles ainda terão que arcar com esses custos todos, como com a responsabilidade solidária, ou seja, todos são responsabilizados solidariamente pelo total do prejuízo. A divisão proporcional da culpa ou da indenização entre eles é resolvida dessa forma. Todos eles estão correndo risco de ter os bens penhorados. Ah, Denise, mas por que isso está acontecendo se o processo não foi nem julgado ainda? Eu vou explicar. Isso está acontecendo é mais ou menos como ocorre aqui no Brasil também. É uma forma de impedir a dilapidação de patrimônio. É uma penhora cautelar para impedir que o Kinserry venda o patrimônio e assim não garanta o pagamento dessa indenização. E como isso é feito? É feito com base em documentos unilaterais, desde que haja indício de validade jurídica e urgência. O que isso significa na prática? Que os danos que o Kinserry provocou no ator, ele conseguiu provar cabalmente, totalmente os danos que ele sofreu, são concretos. Isso também é muito bom, porque isso prova que possivelmente ele ganhe esse processo contra o Kinserry e a família. Como eu disse, todos eles vão entrar aí nessa situação. E como eu disse lá no começo também, o advogado da família parece que é o cérebro por trás de tudo de ruim que foi feito na mídia. Ele planejou isso, ele já fez isso em um outro caso, na Coreia do Sul, foi um caso parecido, que daí ele não agiu diretamente, ele contratou outros advogados para fazer por ele, mas é a mesma estratégia. Então, o que acontece? Possivelmente, ele também pode vir a responder sobre esse processo de 120 bilhões de wons e ainda responder pelo Korea Bar Association, que é o Conselho de Ética e Disciplina Profissional na Coreia. E se tudo realmente ficar comprovado que ele realmente ultrapassou os limites éticos, ele pode ser processado, penalizado e ainda perder a licença para advogar. E o mais chocante de tudo isso, que tudo isso que ocorreu com o ator, de acordo com Lee Ji-ho, foi planejado muito antes do próprio falecimento da atriz. Mas isso é papo para outro vídeo que eu vou largar em seguida. Agora eu vou mostrar uma parte cômica, que é o Kinserry se humilhando para o Lee Ji-ho, porque ele está apavorado, não é mesmo? Eu vou traduzir para vocês o que o Kinserry mandou para o Lee Ji-ho. Ele botou assim: "Oi, você está bem agora? Saúde em primeiro lugar. Como você sabe, eu continuo passando noites em claro. Por favor, entre em contato quando puder." Realmente, deve estar apavorado. Aí ele tenta uma chamada de voz, perdeu, o Lee Ji-ho não atendeu. Aí ele fala: "Quando acordar de manhã, me liga, por favor." "Você consegue me atender? Fiquei preocupado. Vai que aconteceu alguma coisa." Sabemos, né? Sabemos, você está desesperado. "Por favor, me responde. Tá muito difícil para mim. Por favor, se você ler essa mensagem, entre em contato." Aí o Lee Ji-ho fala assim: "Será que parece que eu estou morrendo?" Se alguém tiver o contato do Oscar, avisa que o Kinserry quer concorrer à categoria de melhor ator dramático. Lee Ji-ho, silêncio total, porque quem tá com o jogo ganho nem precisa responder. E antes de encerrar esse vídeo, eu vou deixar aqui um parêntese rapidinho, que é uma coisa que está me incomodando e quem me acompanha sabe que eu estou falando. Tem gente aí de canal maior que vive à base de copiar. Não é uma simples inspiração, viu? É Ctrl+C, Ctrl+V mesmo, do conteúdo pro canal deles. Já teve cópia descarada de conteúdo que estava somente no Instagram, já teve cópia até de quadros como o Korean News. E o mais engraçado, que depois ainda solta o título como exclusivo. Como diria Schopenhauer,
O talento atinge algo que ninguém mais consegue acertar. O gênio atinge algo que ninguém mais consegue ver. Já a cópia, bem, essa acerta já o que está no meu Instagram, não é mesmo? Ou aqui no meu canal. Então, assim, primeira cópia, da próxima vez, tenta pelo menos fingir que pesquisou porque tá ficando feio, até para quem te assiste. Se você chegou até aqui, muito obrigada por assistir e apoiar esse canal pequeno que está demorando horrores para crescer porque ele é copiado diariamente. Se você curtiu o conteúdo, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, porque aqui tem conteúdo investigativo, análise jurídica e furo de notícias, não Ctrl+C, Ctrl+V. Ah, e por gentileza, não comentem o nome desse canal aqui, que vive de copiar. Aqui o espaço é para conteúdo, não para divulgação de quem não cria nada. Comentou o nome, eu bloqueio na hora, simples assim. Paz. Agora sim, um beijo, até o próximo vídeo.